Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional trecho de resolução do Conselho Nacional de Justiça que impedia prorrogar prazo de interceptações telefônicas durante plantões e recessos no Poder Judiciário. Os ministros do STF julgaram a ação da Procuradoria-Geral da República contra uma resolução de 2008 do Conselho Nacional de Justiça. Ela estabelece regras para as interceptações telefônicas e sistemas de informática e telemática em órgãos do Poder Judiciário. O relator, ministro Edson Fachin, disse que não há inconstitucionalidade na resolução do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, órgão que não possui natureza jurisdicional, não desborda dos limites de sua atuação quando disciplina as obrigações que incumbem aos agentes do Poder Judiciário nas rotinas e trâmites cartoriais de pedidos de interceptação telefônica. Para o ministro Alexandre de Moraes, 2 dispositivos da resolução são inconstitucionais, como o trecho que diz que não será admitido prorrogar interceptações telefônicas durante plantões do Judiciário. No caso específico, entendo impossível a limitação que o parágrafo 1º do artigo 13 da resolução faz à própria atividade jurisdicional. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Gilmar Mendes acompanharam o relator. É inequívoco que a questão se reduz ao tema da prorrogação e claramente não vedou que ela ocorresse. Diante da necessidade de controle, e claro, havia realmente a preocupação, se eu tivesse mais tempo, eu até rememoraria casos em que se encetava ou se iniciava a interceptação em plantão. Quer dizer, o que não era também razoável. Quer dizer, o tipo de manipulação da própria distribuição. É um pouco o que se queria evitar nesse contexto. Os ministros Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, o decano Celso de Mello e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, acompanharam a divergência apenas no ponto que fala das prorrogações durante os plantões judiciários. Mesmo durante o recesso, seria possível a prorrogação das interceptações. Mas é que a norma diz não será Não, autorizado. é muito taxativa, então não há espaço para interpretação conforme. Então eu vou acompanhar o ministro Alexandre de Moraes nesse aspecto e também o ministro Fux. Eu tenho assim, um receio de que, eventualmente, esse dispositivo possa conduzir a uma passividade do juiz de plantão diante de um pedido de interceptação telefônica. Eu parcialmente vou acompanhar o ministro Alexandre de Moraes nessa questão. Dentro das atribuições do CNJ, que não lhe cabe nenhuma competência, cujo exercício seja capaz de interferir no desempenho da função típica do judiciário, que é a função jurisdicional. O ministro Marco Aurélio considerou que toda a resolução viola a Constituição. É uma seara da União de legislar sobre direito civil, de legislar sobre processo civil, de legislar sobre processo penal. No início da sessão plenária, por unanimidade, os ministros também decidiram que não podem ser divulgadas informações obtidas em comissões parlamentares de inquérito por meio de quebra de sigilos bancário, telefônico e fiscal. O caso foi analisado em um mandado de segurança contra a publicação no site do Senado Federal em 2006 de dados da CPMI e dos Correios. O relator foi o ministro Marco Aurélio. O presidente do Senado não seria a autoridade coatora, mas o é, já que a responsabilidade maior quanto à parte administrativa do Senado é dele. O pano de fundo, sigilo, dados bancários, telefônicos e também fiscal, divulgação, o afastamento do sigilo por uma comissão, do Senado e divulgação na internet. A quebra do sigilo, evidentemente, não elide o dever de preservar a informação sobre o sigilo, salvo se ela constar do relatório final. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem as informações para a gente. Oi, Carla. Boa noite.
Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E no começo da segunda parte da sessão plenária de hoje, os ministros julgaram uma ação apresentada por uma associação nacional que representa servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Nesta ação, a entidade dizia que o Conselho Nacional de Justiça não poderia, por meio de uma resolução, estipular o prazo de 36 meses como critério para permitir a redistribuição de servidores em cargos efetivos. A relatora desta ação foi a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, e ela considerou que não há irregularidade nesta regra. Ela disse ainda que a redistribuição antes deste prazo prejudicaria a administração pública. Este foi o entendimento da maioria dos ministros. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. Vamos ver trechos deste julgamento. Um concursado entra, ele tem que cumprir 36 meses para ser avaliado. Ora, se ele nem foi avaliado no órgão de origem, como é que ele já está fazendo a redistribuição dos cargos? Então, não é aleatório, nem ato de voluntarismo, mas é a coerência com a regra específica e constante da Constituição da República. A competência do Conselho Nacional de Justiça, para mim, como também a competência do Conselho Nacional do Ministério Público, é simplesmente administrativa, e o Conselho não se limitou a regulamentar a certa matéria. E para comentar a sessão plenária de hoje, vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Olá, boa noite, William. Além desses julgamentos, os ministros ainda decidiram uma outra ADI que questionava uma outra resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Os Conselhos Nacionais foram o alvo nessa quarta e na quinta-feira aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ontem julgaram, confirmaram uma resolução do CNMP julgando constitucional e hoje também em razão do voto decisivo da ministra Carmen Lúcia, que por 6-5 acabaram julgando improcedentes essa ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela CONAMP, a associação do âmbito dos Ministérios Públicos no Brasil. Essa associação alegava principalmente que o dispositivo questionado na Resolução 126 de 2015 havia um vício de iniciativa que somente poderia ser apresentado pelo presidente, a proposta dessa alteração somente poderia ser apresentada pelo presidente da República, somente poderia ser regulamentada por lei e, de uma certa forma, violaria o princípio da independência dos membros do Ministério Público. O dispositivo da resolução atacado determina, porque foi confirmada a sua constitucionalidade, que após a instauração de um inquérito civil ou de um procedimento preparatório, o membro do Ministério Público que preside esse inquérito ou esse procedimento preparatório, se entender que não era da atribuição daquele Ministério Público e vai determinar, então, a remessa para outro, havendo, portanto, um conflito de atribuições entre o Ministério Público, ele tem que submeter essa sua decisão a um órgão revisional, ao referendo de um órgão revisional, no prazo de 5 dias. O argumento é que essa submissão violaria o princípio da independência funcional e o princípio do promotor natural. Nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, julgava procedente a ação direta de inconstitucionalidade, que foi seguido até metade da sessão por uma maioria que vinha se formando, mas com o voto da ministra Carmen Lúcia, acabou ficando decidido por maioria, 6-5, que a resolução ela é plenamente constitucional e não há violação de quaisquer desses dispositivos, que o poder regulamentar do Ministério Público ele foi respeitado e não teria havido qualquer tipo de vício de iniciativa e nem mesmo haveria necessidade de uma lei específica para tratar desse assunto. A ministra Rosa Weber entendeu, votando com a divergência que havia sido aberta pelo ministro Edson Fachin, entendeu que, ao invés de judicializar o problema e levar o conflito de atribuições para o judiciário, nada melhor do que resolver dentro do próprio Ministério Público. E, nesse sentido, até mesmo o ministro Gilmar Mendes disse que os atos judiciais, os atos do juiz, são passíveis de recurso. E, internamente, no Ministério Público, não havia esse tipo de recurso das decisões proferidas pelo membro do Ministério Público. Então, havendo essa resolução, poderia se resolver internamente. E, assim, o Supremo acabou decidindo pela constitucionalidade da norma, julgando improcedente mais uma ação direta de inconstitucionalidade. Explicado. Obrigado, Karina. Eu que agradeço.